Em 1959, a Revolução Cubana encerrou o domínio que Fulgêncio Batista exercia sobre a ilha. Batista, que viu suas forças sucumbirem diante da guerrilha liderada por Fidel Castro e Che Guevara, reuniu a cúpula do governo dele e avisou que fugiria para a Flórida. E aqui entra um detalhe muito interessante nessa história. Batista, derrotado por Fidel Castro, deveria ter ido para Miami, mas não, ele preferiu outra cidade chamada Jacksonville, porque Miami era considerada uma cidade pró-Fidel. Antes de passar décadas tentando matar Fidel Castro, os Estados Unidos o amavam. Esse amor durou pouco, mas deixou marcas na história. A Revolução Cubana é quase um acidente histórico. Foi uma vitória improvável e surpreendente, talvez até mesmo para os seus líderes. O mundo inteiro ficou emocionado com aquilo que, no final dos anos 50, era lido como uma história de heroísmo. Jovens idealistas se levantaram contra uma ditadura, conquistaram apoio popular e, de algum jeito, eles venceram um exército profissional de 40 mil soldados. Tudo muito improvável. É claro que os Estados Unidos tinham interesses nessa ilha, que era conhecida no continente norte-americano como um lugar propício para jogatina, para bebedeira e para o sexo pago. Cuba era o bordel dos Estados Unidos e a promiscuidade pode ser muito lucrativa. Os Estados Unidos adorariam manter as coisas exatamente como elas estavam, só que quando a Revolução aconteceu, contra todas as expectativas, não se sabia exatamente no que aquilo ia dar. Será que ia ser um governo duradouro? Será que a coisa ia durar pouco tempo? E mais importante, será que os interesses dos Estados Unidos seriam mesmo contrariados? Havia muitas dúvidas e, diante delas, os Estados Unidos começaram a bajular Fidel Castro. A mídia, claro, tinha um papel nisso tudo. Aqui, o entrevistador mais famoso dos Estados Unidos naquela época aparece entrevistando Fidel Castro. Ed Sullivan foi até Cuba e se meteu no meio dos revolucionários, só para conhecer o Fidel. Essa é uma entrevista muito curiosa e apresenta a Revolução Cubana do jeito que os Estados Unidos adorariam que ela fosse. Primeiro, o entrevistador tenta convencer o público de que o cristianismo é a principal inspiração dos revolucionários, o que certamente tornaria tudo mais palatável para a audiência. They said your army was communist and that you were communist. But I've seen your army. They wear scapulars, they wear medals around their neck, they carry Bibles. Cuba, I know, is mostly Catholic, and you too, aren't you Catholic? Yes, they studied in Catholic school. Yes, that was my education. Na sequência, ele elogia os méritos atléticos de Fidel Castro. I know in school I understand you were a very fine student, a very fine athlete. Were you a baseball pitcher? Yes, baseball pitcher, basketball, Basketball? track, swim, football, and everything, every sport. Well, undoubtedly all of that exercise you did in school prepared you for this role now. Yes, it helped me very much now in this work. Tendo enaltecido Fidel, ele abre espaço para um ataque ao principal inimigo do revolucionário, Fulgêncio Batista. How many Cubans do you believe were tortured and killed by Batista's secret police? Well, it is almost impossible to answer how many people were tortured. Thousands, I suppose that Aí na sequência vem uma promessa de democracia, que numa linguagem cifrada talvez também possa significar uma promessa de alinhamento com os Estados Unidos. In Latin American countries over and over again, dictators have come along. They've raped the country, they've stolen the money, millions and millions of dollars, tortured and killed people. How do you propose to end that here in Cuba? very easy. Not permitting that any dictatorship come again to rule our country. You can be surely that Batista is or will be the last dictator of Cuba. Mas o melhor mesmo está no final. O entrevistador termina pedindo que os Estados Unidos rezem pela Revolução Cubana. I promise to the public opinion of the United States to my here to improve my English for next time. Let's do it, huh? All for Cuba. You know, this is a fine young man.
and a very smart young man. With the help of God and our prayers and with the help of the American government, he will come up with the sort of democracy down there that America should have. O auge da Fidelmania nos Estados Unidos se dá com a visita de Fidel Castro ao país. A chegada dele revelou a dubiedade das relações entre os dois países naquela época. Os Estados Unidos tinham dado apoio a Fulgêncio Batista, mas ao mesmo tempo faziam acenos midiáticos a Fidel. Quando Fidel pisou nos Estados Unidos, ele não foi recebido pelo presidente Eisenhower, mas sim pelo vice, Richard Nixon, que na ocasião disse que Fidel precisaria ser acompanhado de perto, isso com desconfiança. Já o público tratou Fidel de maneira diferente, menos desconfiada. Os discursos dele eram aplaudidos e Fidel continuava sendo visto como revolucionário vitorioso e virtuoso. Isso mudou rapidamente na virada dos anos 50 para os 60. A imagem de Fidel na opinião pública dos Estados Unidos mudou radicalmente depois que a mídia passou a contar uma história diferente a respeito dele. Já a narrativa midiática precisou de um incentivo para mudar também. O incentivo veio de líderes do governo norte-americano. Uma figura fundamental nessa história é Philip Bonsall, que era o embaixador dos Estados Unidos em Cuba. A historiadora Renata Keller teve acesso à correspondência de Bonsall. Numa entrevista, ela declarou: na correspondência de Bonsall, nos seus tempos de Havana, você percebe que ele e outras autoridades dos Estados Unidos lutavam para descobrir exatamente o que Castro pretendia fazer quando chegasse ao poder. Muito rapidamente, ficou claro que as reformas que os revolucionários cubanos estavam determinados a fazer prejudicariam os Estados Unidos e seus interesses comerciais na ilha. Uma série de confrontos crescentes levou a um distanciamento entre os Estados Unidos e o governo cubano. Castro, então, voltou-se para o maior rival e inimigo dos Estados Unidos, a União Soviética, em busca de apoio. O resto dessa história você conhece. Os Estados Unidos se sentiram ameaçados por Cuba, país que eles passaram a compreender como uma base soviética muito próxima de seu território. Vieram crises, embargos econômicos e planos da CIA para tentar eliminar Fidel, agora um inimigo declarado dos Estados Unidos e visto, claro, como uma ameaça perigosa. Em 2019, quando a Revolução Cubana completou 60 anos, o New York Times finalmente conseguiu olhar para o final dos anos 50 com algum distanciamento histórico e, ao mesmo tempo, com algum desapego em relação aos interesses dos Estados Unidos. Um editorial destacou: nenhum caminho para o futuro surgirá se não reconhecermos que os laços históricos entre os Estados Unidos e Cuba são mais complexos do que os republicanos da linha dura gostam de lembrar. Se não reconhecermos também que a responsabilidade americana pelo Estado de Cuba é profunda. O flerte da mídia americana com Fidel, diante da vitória da Revolução, é parte do que os republicanos da linha dura não querem lembrar. Reconhecer que a imagem de Fidel mudou conforme as conveniências mudaram também não é comum, mas os registros estão por aí. Essa reportagem de 1960 mostra o exato momento da virada na percepção da mídia norte-americana sobre Fidel Castro. Aqui, a Revolução Promissora já aparece como uma carnificina. He quickly won international recognition for his government, but later caused widespread concern over his methods, such as conducting war crimes trials at this sports palace in a circus atmosphere. Spectators jammed the arena, some yelling, "Kill him," as Batista men came to the bench. The trials went quickly. Within a few weeks, 250 men faced firing squads throughout the country. Toda essa história pode ser importante para o campo das relações internacionais, sem dúvida, mas talvez ela mostre algo que você já tenha percebido na sua vida, que certamente também envolve alguma dose de política. É que, quando os interesses mudam, as pessoas mudam. Muito obrigado
obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente está vendo aí a Gabriela, que aparece sozinha, mas não por muito tempo. Obrigado, Gabriela. Valeu!